Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gustavo Campos, instrutor-chefe do Ressignificando Vendas e estou sendo o seu guia neste desafio. Estamos no quarto dia do desafio da liderança comercial. É um desafio de 5 dias. A cada dia eu dou uma aula e faço uma proposição de um exercício, um desafio, uma reflexão para você fazer. Você tem 24 horas para cumprir esse desafio. No dia 1, falamos sobre o ambiente de jogo. No dia 2, falamos sobre o papel do gestor comercial e os 8 tipos de liderança. No dia 3, falamos sobre os erros que muitos gestores cometem. Eu já vou colocar aqui em cima um card, que se você clicar, você vai ter acesso aos 3 episódios anteriores. Hoje, nós vamos entender como o gestor se prepara e ganha confiança. Se gostarem do desafio, deixem já o seu like aí no vídeo para ajudar que este conteúdo chegue a mais gestores comerciais. Agradeço vocês por esse simples gestos aí, mas muito importante para nós. Então vamos lá, peguem caneta e papel e vamos começar já esse nosso quarto dia e entender então como que nós nos preparamos e ganhamos confiança. Aí eu vou trazer para vocês uma história, vocês devem ter visto esse filme em 98, foi estreado o filme A Máscara do Zorro. Tinha Anthony Hopkins no papel principal de Zorro, né, Dom Diego de la Vega, e ele era o Zorro original que havia sido preso por muitos anos, aí foi libertado, enfim, estava numa caverna e lá na caverna tinha encontrado um discípulo que ele estava querendo treinar para ser o próximo Zorro. O discípulo chamava-se Alejandro e Alejandro era interpretado por Antônio Bandeiras. E aí, Dom Diego, né, o Zorro original, era um exímio espadachim, como a gente conhece, e estava disposto a passar todas as técnicas para o Alejandro, que seria o próximo Zorro. Acontece que o Alejandro era bastante indisciplinado e tinha dificuldades, às vezes, para cumprir o que era ensinado para ele. E aí veio a técnica dos círculos. Dom Diego fez um círculo no chão, um próximo, apertado até, e esse botou então o Antônio Bandeiras dentro desse círculo, Alejandro dentro desse círculo, o aprendiz de Zorro, né? Ele não poderia sair do círculo enquanto estava esgrimando lá na aula, ele não poderia sair do círculo e teria que aprender as técnicas de defesa e ataque dentro deste círculo. Para que isso? Para desenvolver uma competência baseada nele, sem nenhuma coisa espacial, uma mesa para pular, um negócio para subir, nenhum outro artifício de corrida ele teria. Quanto mais espaço, a gente pode pensar que é mais fácil, mas também existe uma complicação maior de elementos que começam a surgir. Ele queria controlar o mundo e fazer o Alejandro entender os fundamentos de defesa e ataque e nada mais. Então ele eliminou grande coisa que existia no mundo, deixando o Alejandro nesse pequeno círculo e treinou ali, até que ele defendesse bem esse círculo. E aí ele ampliou a área de domínio, um segundo círculo, maior do que esse primeiro. Então o Alejandro já podia dar umas pequenas corridas e ficava ainda dentro daquele círculo maior. Até que enfim, que Dom Diego liberou ele para fazer a luta em terreno aberto, como é naturalmente uma luta de espadas, não tem nenhum território pré-determinado. Então ele foi gradualmente ampliando esse seu domínio dentro destes círculos. A moral da história toda, para nós gestores aqui, é que você deve conquistar um círculo de cada vez, começando pelos círculos que dependem mais somente de você, até que você vai estar no círculo maior, que seria a sua área de atuação toda, com toda a sua equipe, toda a sua complexidade, fazendo então abordagens diretas para a equipe. Imagine você aprendendo a dar feedback, por exemplo, para um vendedor seu, você sendo gestor. Se você está dentro do círculo mais interno, você está aprendendo, treinando com você mesmo, treinando com o espelho, falando para você e tal. Ali está treinando com você mesmo. No ciclo maior, você começa a treinar com aqueles vendedores mais próximos, que já confiam mais em você, que você acha mais fáceis de lidar. No círculo ampliado daí, que seria o seu universo todo, aí tu está pegando aquele vendedor mais resistente, talvez até mais tradicional, que não gosta tanto de mudar, tem uma resistência alta a qualquer tipo de mudança e não gosta muito de você. Então você já está naquele nível. Mas você foi treinando e ganhando esta habilidade.
Você foi enfrentando os seus medos, aprendendo, né? Crescendo, expandindo esse seu potencial, essa sua mente, essa sua confiança em fazer mais. Então, cada vez que você ganha um círculo, você amplia essa sua zona de conforto de atuação, até que, não importa o desafio que seja a pessoa, eu consigo dar um bom feedback e transformar ela. Você extrapola esses limites que você hoje vive. Aí tem falando de círculos, né, tem uma ideia trazendo a zona de conforto também para aquele círculo interno atual de você. Lembra que ele pode sendo ampliado até que o seu conforto abrange todos os desconfortos do concorrente. Para o concorrente é desconfortável, mas para você de tanto treino é confortável aquilo ali. Essa zona de conforto não quer dizer ruim, mas a zona de conforto é a nossa área de segurança e domínio, tá? Ela é o ciclo mais interno. Todo dia nós vamos ter que, baseado nos nossos objetivos, nosso propósito mesmo bem estabelecido, nós vamos ter que passar por um ciclo que está maior do que a zona de conforto. É o primeiro ciclo que a gente vai enfrentar, chama-se de zona do medo. Essa zona do medo é quando você deixa de conhecer como se faz e entra para um terreno desconhecido. Lá que vai ter uma falta de autoconfiança, porque eu não sei se eu consigo fazer. Você vai começar a dar desculpas para seu desempenho não ter sido tão bom assim. Você começa a ser afetado pela opinião das demais pessoas. Então é a zona do medo. Mas se você, orientado pelos objetivos, pelo seu propósito, continua a jornada, resiste ao medo, enfrenta ele, você entra na zona do aprendizado. Ou seja, eu estava testando uma coisa, eu estava com medo, mas eu venci o medo, eu continuei fazendo força, eu continuei tentando fazer diversas vezes, eu até falhei, mas agora eu comecei a pegar o jeito. Sabe quando tu fala isso? Comecei a pegar o jeito. Quando pegou o jeito, tu entra na zona do aprendizado. E ali tu tem as tuas primeiras satisfações de ter evoluído. É lá que tu vai resolver os teus desafios, os teus problemas, é lá que tu vai adquirir novas habilidades, é lá que tu vai estender a tua zona de conforto, depois trazendo esse aprendizado novamente para aquela antiga zona de conforto. Se tu persistir, saindo da zona de conforto, enfrentando os teus medos, aprendendo a uma coisa todo dia, você entra na zona, um outro ciclo maior ainda, que é a zona de crescimento. Essa zona de crescimento é a consolidação do que você aprendeu e na prática você está trazendo resultado. Sabe aquela diferença de teoria e prática? É mais ou menos isso. Você não precisa ler para ser teoria, tá? Mas a teoria, assim, estou aprendendo uma coisa nova, estou ganhando habilidades. Então, teoricamente, tu não está ganhando resultados porque tu não está aplicando aquilo. Tu está na era ainda da teorização. Tu está entendendo os conceitos, como é que eles se articulam e se combinam. Então, dentro dessa zona de aprendizado, você ainda está muito teórico. Quando você vai para a zona de crescimento, aí você vai na prática e aplica aquela teoria aprendida. Lá realmente você vai encontrar o seu propósito, vai realizar os teus sonhos, lá que tu vai buscar novas metas, tu vai te desafiar por mais, tu vai conquistar os teus objetivos quando tu encontra a entrega e o retorno desta entrega. É a zona de crescimento. E lembrando que a gente não pode ficar lá achando que sabe tudo. Se você ficar lá e achando que sabe tudo e não precisa mais fazer essa travessia todo dia, saindo da zona de conforto, zona do medo, zona do aprendizado, zona do crescimento, você entra numa zona que a gente chama de zona de ilusão. A zona de ilusão é uma zona à margem, marginal, assim. Você fica lá achando que você é o bom. Aí o mundo avança e você fica para trás. Você tem que estar sempre pronto para aumentar o seu jogo. Uma outra analogia, né, saindo da máscara do Zorro lá, entrando dentro dessa coisa da zona de conforto, medo, aprendizado, crescimento, e agora tem os círculos da influência. E aí quem me ensinou isso aí foi Stephen Covey, e ele falou que nós lidamos na vida com dois círculos: o círculo das preocupações e o círculo da influência. E você, como gestor, você entende que você tem que ser muito hábil em fazer o ciclo da influência trabalhar para seu favor. Você é como um técnico de futebol, você não pega na bola para fazer um gol e o seu time só vence se fazer gol. Mas você não pode fazer gol, você tem que esperar que os outros façam gol. É mais ou menos isso. O gestor comercial não vende, ele é o técnico. Ele não pode pegar a bola e fazer o gol. Ele não pode pegar os produtos e vender. Ele é o gestor comercial, ele é o técnico. Mas ele tem que articular uma estratégia, um treino, uma preparação, um nível de confiança, eliminar os medos, tudo aquilo que a gente falou já. Ele tem que trabalhar aqueles círculos, então, com a equipe, para a equipe fazer os gols. Então, dentro dessa história dos ciclos de preocupação e ciclo da influência,
O Stephen Covey diz que a gente deve focar a nossa atenção como gestor em se desenvolver de forma muito proativa dentro do ciclo de influência. As preocupações, eles existem, estão lá fora, né? Nós não temos controle sobre elas, se a gente, a princípio não tem controle sobre elas, a gente não tem muito o que fazer, mas elas nos preocupam, ou seja, ocupam o tempo antes de acontecer. Agora aumentou o dólar, aumentou o dólar, os negócios vão ficar difíceis, vai aumentar o preço, né? Tu já está longe pensando em várias consequências, vários impactos do aumento do dólar. Agora deu seca na minha região, o pessoal vai ficar mais pobre, não vai consumir, as lojas não vão vender, não vai girar no produto, não vão conseguir bater a meta. Sabe? Tu faz um encadeamento de coisas que tu te pré-ocupa. Preocupação é algo que não aconteceu, é algo que você está de olho num futuro e sempre um futuro negativo para você. Então, muito cuidado em qual dos ciclos você coloca a sua atenção. No ciclo de preocupação ou no ciclo de influência. E aí, o Stephen Covey diz que dentro desses círculos, né, que no mundo da preocupação tá tudo lá, né? O meu emprego, estou preocupado aí. No ciclo de preocupação está o teu emprego. Por quê? Porque você não tem controle sobre o seu emprego. Se você é empregado, CLT de alguém, você não tem controle sobre isso. Este alguém pode resolver lhe demitir amanhã. O que você tem controle, e deveria estar no seu ciclo de influência, é em se habilitar cada dia a ser um cara melhor, uma pessoa melhor, um profissional melhor, porque você estudou, você treinou, você praticou coisas diferentes no dia anterior e está botando em prática agora neste novo dia. Você está sempre atualizado, você tem um bom humor, é fácil lidar com você tem um bom estado emocional, está sempre disposto a se desafiar, sempre busca assumir riscos para crescer mais. Então você é um cara de valor. Esses caras de valor tendem a ser os últimos a sair. Se você sair, o negócio está quase que fechando. E quando sai, outras pessoas resgatam de forma rápida. Porque você focou no seu ciclo de influência e não no emprego. Porque o emprego não depende de você. Então, o que devemos fazer? Naturalmente, hoje, você entendendo isso, existe o círculo das preocupações e tem um ciclo menor dentro, que é o ciclo da influência. Hoje eu gostaria que você começasse assim, imaginando isso. O seu ciclo das preocupações é maior do que o seu ciclo da influência. E você vai trabalhar nesse ciclo da influência para expandi-lo a cada dia um pouco mais. E vai tirar a sua atenção do ciclo de preocupações para fazer com que ela perca energia e vá diminuindo. Até o ponto que o dia amanhece e você está com um ciclo de influência bem maior do que o ciclo de preocupações. Onde acontece aquela coisa que é mais ou menos assim. Aumentou o dólar. Só que ao aumentar o dólar eu não tenho o que fazer. Mas eu posso fazer isso que vai me destacar perante os demais e mesmo tendo um aumento de preço eu vou conseguir ficar dentro dos meus clientes. Percebe a diferença? Se você focar na preocupação, você paralisa, você não tem o que fazer. O outro, se você focar na influência, você entende o impacto da coisa e age para que o impacto seja o menor possível ou nulo para você. Então vamos falar, a gente vem falando dos ciclos do Zorro, né? Falamos da preocupação, da zona de conforto, daí, né? O ciclo do Zorro, treinar por fases, o ciclo do zona de conforto, medo, crescimento, aprendizado. E aí falamos do ciclo de influência e preocupação, e agora vamos falar dos 3 Ds que você tem que atuar para desenvolver esse ciclo da influência e ser capaz de sair da zona de conforto e fazer essa jornada, medo, aprendizado, crescimento, todo dia. Quais são esses 3 Ds, né? Aqui esse ensinamento nosso foi dado pelo Lobo de Wall Street, num curso que a gente fez online, e ele falou dos 3 Ds para ele, do método, que para ele tem um método de venda chamado linha reta, e antes de tu ser capaz de entrar nesse método e fazer o método acontecer de vendas, tu tem que ser capaz de dominar os 3 Ds. Então, o vendedor, ele tem que entender que na sua atuação, num nível mais alto, além da técnica, ele tem que entender que ele está transferindo emoções. Você tem que ver que na manifestação da técnica de vendas, existe uma emoção de confiança positiva que faz com que a pessoa confie mais em ti e faça o fechamento da venda. Se nessa técnica muito bem
administrada, eu desconfio da pessoa ou não confio o suficiente, eu não faço o fechamento. Então o vendedor está sempre transferindo emoção. A emoção primária que ele vai transferir num jogo de vendas, e um gestor também, né, é a certeza. Então são 3 tipos de certeza que o Lobo de Wall Street, o Belfort, chama de 3-10. Então, trazendo para a gestão, né, a gente precisa ter esses 3 níveis de certeza, os 3-10, né, entre você, né, a empresa e os produtos. Então, vamos entender aí como é que se funciona isso. A primeira certeza, o primeiro 10 que você tem que tirar, por que é 3-10? Porque para cada certeza a sua avaliação tem que ser 10. Quando você chega em 10, 10, 10, você faz uma venda. O primeiro 10 você vai conquistar na certeza sobre produto. Que esse produto que você hoje gestiona uma empresa que produz algumas coisas ou que presta algum serviço, ou seja, este é o meu produto, é o que eu vendo para fazer faturamento, é o que eu presto serviço para fazer faturamento, então este é meu produto, ele tem que ser avaliado em nota 10 pelo comprador. Ou seja, eu encaixei ele num posicionamento ideal, numa necessidade específica, o comprador entendeu isso e no meu discurso ele confia, bah, esse produto para esta necessidade aqui, ele resolve tudo que é problema e vai além. Então é nota 10. No caso da gestão, eu posso também entender que ele precisa confiar no método de gestão que tu está operando, gestor que está me ouvindo. O seu produto, dentro de uma estrutura de vendas, é um método de gestão e as pessoas confiam, os vendedores confiam neste método de gestão. Então, a primeira certeza, o primeiro 10 tem que conquistar sobre o produto. O segundo 10, a segunda certeza que você tem que conquistar é sobre você mesmo. É os seus vendedores confiarem em você, gestor, é os seus clientes confiarem no vendedor que lhe atende. Então você tem que conseguir conectar, você tem que dar essa certeza para a sua equipe que você está presente, que eles podem confiar que você vai estar lá para conectar com eles, para ajudar eles a solucionar os problemas e facilitar então os fechamentos de venda, para capacitá-los, para treiná-los, para direcioná-los, para motivá-los, mas nunca para vender por eles, porque para vender por eles tu tira a certeza sobre ele e a certeza se transfere para ti perante o comprador. E isso gera uma dificuldade depois de o vendedor continuar jogando aquele jogo. Então é a certeza que eles, no caso vendedores aqui, né, podem contar com você, gestor, em um relacionamento de longo prazo, um relacionamento próspero e crescente. Então, a certeza sobre o produto é a primeira, primeiro 10, a certeza sobre você é o segundo 10, é a segunda certeza que você tem que conquistar. A terceira certeza, o terceiro 10, é a certeza sobre a empresa ou sobre a marca que você gerencia. A certeza sobre a empresa que está por trás de tudo e que vai garantir coisas para o comprador. Vai dar garantia suficiente para mostrar que ela vai resolver todos os eventuais problemas que podem aparecer e que ela vai entregar o que foi prometido por este vendedor que eu já confiei, né? Produto, você, agora a empresa. Se eu não fechar esses 3-10, eu não consigo ter uma aceitação de confiança, eu não tenho uma venda. Então, nessa travessia dos treinos que a gente está fazendo, dos círculos que a gente está fazendo, o ciclo da influência, para fazer essa travessia, né, de conforto, medo, aprendizado e crescimento, fazer esses ciclos se expandirem, eu tenho que ter trabalhado sempre, diariamente, os 3-10. O produto, você e a marca, a empresa. Sabendo que aqui, na certeza sobre a empresa, a marca, você também pode ter conquistado com a sua equipe de vendas a certeza da sua assinatura da gestão. O seu método que você entrega lá, a maneira como você entrega esse método e tudo o que você faz pela equipe tem a sua assinatura. Eu digo assim, é como se fosse um quadro pintado todo mês e tem a assinatura do artista. Então você fez uma gestão com um nível de arte que bateu a meta em 110%. Beleza, você assina a obra agora. Você é o artista desse desempenho. Você é o técnico que venceu o campeonato. Você é o técnico que organizou recursos para ser melhor do que todos os demais recursos. E agora, para a gente ir para o nosso fechamento aqui, eu vou falar sobre a manhã meteórica. Você conhece manhã meteórica? Manhã meteórica é um conceito do Ressignificando Vendas,
que foi baseado em diversas outras frentes de estudo, né? Uma das primeiras frentes de estudo, não foi a primeira, mas foi uma das primeiras, talvez a de mais repercussão de mídia, foi o livro da manhã, né? O Ritual da Manhã. Então, esses que ganhou foi o best-seller aí, né, da Manhã Milagrosa, lá, aquele ritual todo. E nós, estudando diversos rituais, nós montamos o nosso para profissionais da gestão comercial. E a gente chama de Manhã Meteórica. Ensinamos essa Manhã Meteórica nos nossos cursos presenciais, que é uma série de atividades feitas em uma sequência pré-determinada, que ao serem concluídas, elas te deixam no estado mental ideal para performar. Então você faz isso antes de sair de casa, esse ritual todo, para fazer com que você já saia de casa pronto para enfrentar todos os desafios na direção dos seus objetivos. Como é que é este ritual? Eu vou falar o ritual que nós fazemos no Ressignificando Vendas, e esse ritual que nós fazemos, já treinamos, já ensaiamos, e nos cursos presenciais eu consigo fazer praticamente com os alunos, fazer eles treinarem isso e saírem de lá fazendo esse, mas com o estímulo de criarem o seu. E a minha ideia com você é apresentar o nosso para que vocês criem o seu. Então presta atenção aí. O nosso tem 1 hora de duração. Tu pode pensar assim, mas é muito 1 hora. Sim, por isso que é o nosso. Você vai fazer o seu. O seu pode ter 10 minutos, pode ter 15, pode ter 30, pode ser 20, mas você vai ter que arranjar esse tempo de manhã, mesmo que tenha que acordar mais cedo para isso. Você vai se organizar para que aconteça isso. Mas em 1 hora, o que nós fizemos? Nesta ordem. Primeiro, exercício físico, 20 minutos. É uma sequência de exercícios que nós fazemos sem necessidade de aparelhos e apetrechos, que a gente faz para nos despertar e nos colocar num nível de batimento cardíaco que a gente deseja. Depois a gente vai para o segundo passo, que é uma respiração profunda. Essa respiração profunda a gente chama de 6-6-6-6. São 2 minutos fazendo essa respiração profunda. E ela tem uma base de yoga para ser feita, uma respiração profunda que enche a base da barriga até. Então a gente tem que sentir o peito enchendo e a barriga enchendo. Aí você segura a respiração por 6 segundos, aí você expira por 6 segundos e você tranca o pulmão cheio por 6 segundos antes de inspirar de novo por 6 segundos. Por isso que é 6-6-6-6. Então inspira, tranca, cheio, expira, tranca vazio, inspira novamente e continua essa sequência durante 2 minutos. Depois a gente entra no terceiro item, que é uma oração pessoal, cada um dentro da sua crença, faz 2 minutos de oração, se não acredita em nenhuma religião, fica 2 minutos fazendo algum tipo de pensamento positivo, uma energização pessoal. A gente entra no quarto item, que são afirmações que mobilizam. Nós entregamos inicialmente várias frases no nosso curso presencial, várias frases para a pessoa ter um arranque, mas depois a gente ensina a pessoa a criar as suas afirmações. Primeiro, pegando de outros, mas com mais sentido porque ela precisa, depois criando inclusive as suas, que são mantras que são repetidos de uma certa técnica que a gente fala. A pessoa tem que repetir isso e fazer um ritualzinho dentro da Manhã Meteórica para que sejam afirmações que sejam úteis. Depois a gente entra em leitura, que são 15 minutos de leitura. Aí você vai pegar um livro profissional que lhe ajude no estudo que você está buscando hoje. Depois a gente entra na parte da escrita. A gente vai pegar a nossa agenda ou o nosso caderno de aprendizado e vai fazer 10 minutos e vai responder 6 questões. O que eu aprendi, criei ou conquistei no dia de ontem, e quem eu ajudei no dia de ontem e pelo que sou grato em relação ao dia de ontem. Então são 3 questões que falam do dia de ontem. E eu estou abrindo o dia, relembrando de onde eu parei, conectando tudo isso e me trazendo já um sentimento de realização. Depois eu vou, que mudança pessoal eu quero conquistar hoje, qual a minha principal meta profissional para hoje, e essas ações me aproximam ou me afastam do meu propósito que eu já entendi qual é. Então são 3 questões para hoje, 3 de ontem, 3 de hoje. E eu, nesse exercício, eu me sintonizo racionalmente com o que eu tenho que fazer, a minha missão de novo. Depois eu vou para a meditação, que a gente ensina a fazer, inicialmente uma meditação guiada, depois a pessoa aprendendo cria o seu próprio ritual, e a gente entra nos 3 minutos finais de visualização. Eu visualizo esse dia acontecendo e dentro de uma técnica ensinada ele aprende a construir
o comportamento que ele vai ter neste dia. Esse é o nosso ritual de 1 hora. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que criar, o exercício proposto para hoje é você criar o seu ritual da manhã. Eu chamo de manhã meteórica, você vai chamar de manhã extraordinária, manhã fantástica, como é que você quiser, mas tem que ser de manhã, para você sair. E eu sugiro que você comece com 15 minutos. Ah, eu tenho mais tempo, posso ir a 30, faz 30, mas não faz de 1 hora ainda. Porque você vai fazer de 15 minutos, um ritual de 15 minutos, vai fazer um minuto de exercício de pular, depois vai fazer uma oração, depois vai fazer um alongamento, 2 minutos para ler de uma página do livro, sabe? Uma oração, umas afirmações, deu. Ou vou fazer 2 coisas só e vai dividir 5 minutos para isso, 5 minutos para isso. Beleza. Você vai começar e vai ter que criar disciplina de fazer 15 minutos todo dia. É de segunda a segunda. Não para no final de semana. Então você cria o seu ritual que você sente que vai ser importante para você hoje, dentro das suas crenças e do que você precisa para se fortalecer. Lembra que o ritual é para entrar no estado ideal. E aí você determina 15 minutos do dia e começa fazendo alguma sequência. Você cria uma sequência e testa. Me senti melhor nessa sequência depois de 1 semana fazendo? Sim. Melhoro? Não. Então muda alguma coisa, até tu achar quais são os teus 15 minutos. E aí, quando tu achar, aí tu repete por 30 dias. Só depois disso é que você pode aumentar para 30 minutos. Você pode aumentar depois para 45 minutos, depois para 1 hora. A cada 30 dias tu aumenta 15 minutos, porque tu está fortalecido para fazer isso daí. Então, pessoal, esse foi o nosso desafio do dia 4. Se gostaram do desafio, lembro, deixem o like aqui na página, é muito importante para nós. Escrevam um comentário, o que você gosta. Daqui a pouco escrevam aí qual é o ritual que você vai fazer da manhã meteórica nos comentários. Não percam a aula de amanhã, que é o nosso 5º dia, nosso último dia do desafio, para a gente vai entender os princípios dessa carreira de valor que nós estamos construindo ao longo destes 5 dias. Vamos para a rua, na frente dos clientes do Domínio Total, vamos para cima deles.